Meus irmãos, amém, a paz do Senhor, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui esta noite com os irmãos, para juntos nós estarmos entregando culto ao Senhor de louvor, gratidão a Ele. O Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu me sinto muito honrado, privilegiado em poder estar esta noite aqui com os irmãos. Eu quero louvar a Deus pelo pastor Márcio, meu amigo, da vida do meu amigo Denis. Eu estava sentado ali, eu estava lembrando de uma trajetória muito antiga, né? Que eu, desde a minha juventude, eu ministro aqui nesta igreja, não que eu seja velho, eu estou com 27 anos de idade, mas bem novo. Lá para os meus 17 anos, eu já costumava vir aqui ministrar. E hoje casado, com filho, poder estar voltando aqui é uma honra muito grande. Enquanto eu estava sentado ali, o Espírito de Deus ministrou algo muito forte no meu coração. E Deus mandava dizer assim para o pastor: se prepara, porque o que Ele reservou aqui coisa extraordinária. Deus mandava te dizer, pastor, que há um tempo novo chegando para ser feito. Deus manda te dizer que aquilo que você vem plantando debaixo de oração, debaixo de lágrimas, tenha certeza que Deus vai fazer frutificar. Aleluia! Quantos estão desejosos em continuar ouvindo Deus falar? Diga glória. Então, a tua Bíblia comigo aí. Livro de Ezequiel, capítulo número 37. Meu Deus! Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. A temática desse congresso é fortalecendo o interior. O Senhor colocou esse texto no meu coração. Aleluia! Ezequiel, capítulo de número 37. Quero aqui registrar a ausência da minha esposa, é que minha filha tem 26 dias de vida e esse tempo muito frio não deu para vir, né? Mas na próxima estaremos aqui. Em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37, quem achou o texto da palavra do Senhor, diga graças a Deus. Diz assim a versão bíblica que eu tenho, irmãos: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, Glória a Deus! Os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem os 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos
são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Queridos, eu não vou pedir um pouco da tua atenção, porque os irmãos aqui gostam da palavra, eu sei muito bem disso, mas eu peço um pouco de paciência aos irmãos, porque eu prometo ser muito objetivo naquilo que o Senhor colocou em meu coração para poder compartilhar com a igreja. Esse texto é um texto que é muito conhecido, é um texto que é muito pregado, é um texto que nós já ouvimos louvores baseados no mesmo. Mas para que nós venhamos compreender e entender esse texto de forma correta, de maneira correta, antes de mais nada nós devemos fazer uma análise acerca desse homem chamado Ezequiel. Vinícius, quem era Ezequiel? Ezequiel, cujo nome na etimologia hebraica significa Deus fortalece, Deus é forte, ou Deus fortalecerá. Esse homem, ele viveu um dos períodos mais sombrios da história judaica, a saber, o exílio babilônico. Ezequiel foi um dos 10.000 judeus levados cativo durante a primeira campanha de Nabucodonosor para a Babilônia, no ano 597 a.C. Esse homem é levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, e na Babilônia ele vai habitar em povoado chamado Tel Abibu, que dentro da geografia bíblica é localizado próximo ao rio Quebar. E foi justamente próximo a esse canal de irrigação que esse homem ele vai ter a tua primeira experiência com Deus. Pois no capítulo 1 do teu livro, ele mesmo vai registrar dizendo que aconteceu no 30º ano do 4º mês, que estando ele junto com os cativos, próximo ao rio Quebar, os céus se abrem e ele tem visão de Deus. O que me chama a atenção é que ele vai fazer questão de datar a visão que ele está tendo, e ele usa a expressão dizendo que foi no 30º ano. O 30º ano, dentro da cultura judaica, representava um ano em que o homem assumia as plenas responsabilidades para o ofício sacerdotal. E todos nós somos sabedores que Ezequiel ele vinha de uma linhagem sacerdotal, pois a Bíblia diz que ele era filho de um sacerdote por nome de Buzi. Então, quando Ezequiel está dizendo que foi no 30º ano que ele está tendo esta visão, ele está querendo relatar e revelar para nós que foi justamente no ano em que, se ele estivesse em Jerusalém, seria o ano em que ele iria assumir o ofício sacerdotal, como teu pai também era sacerdote. Isso me chama a atenção, gente. Por quê? Porque Ezequiel está tendo esta visão em um ano tão difícil da tua vida. Ezequiel está tendo esta visão em um ano de crise da tua vida. Ezequiel está tendo esta visão em um ano de dor, em um ano de aflição, pois o Salmo de número 137 vai relatar e vai registrar os acontecimentos que acontecia dentro do cativeiro. Se você tiver um tempo, você pode ler em casa Salmo de número 137. O salmista vai dizer assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, e nos salgueiros que ali existia, nós penduramos a nossa harpa, porque aqueles que nos levavam cativo
aquele que nos destruía, pedia para que nós viéssemos cantar um dos cânticos de Sião, perceba que esse salmo se enquadra dentro do contexto do cativeiro babilônico. Então dá para nós entendermos que foi um ano difícil para Israel, foi um ano de dor para Israel, foi um ano de aflição para Israel. Tanto é verdade que o salmista vai dizer que nos salgueiros que ali existia, eles penduraram a tua harpa. Você não precisa ser bacharel em teologia para saber que a harpa era um instrumento de adoração. E isso mostra para nós que o povo a qual adorava a Deus já não está adorando mais. O povo a qual entregava o culto ao Senhor já não está mais entregando o culto ao Senhor. E é dentro desse contexto em que o povo pendurou a harpa no salgueiro. Ezequiel está cativo, próximo ao rio Quebar, e Ezequiel contempla que os céus estão abertos. Em um tempo em que o povo pendurou a harpa no salgueiro, Deus se revela para Ezequiel. O que lhe chama a atenção, que Ezequiel está vendo o que o povo não está vendo dentro do cativeiro. Por quê, ministro? Porque tem coisa que Deus não vai revelar para todo mundo. Tem mistério que Deus não vai mostrar para todo mundo. É por isso que Deus te escolheu. É por isso que Deus te levantou. A verdade é que dentro da tua casa, talvez nem todos são evangélicos. No meio da tua família, talvez nem todos estão na caminhada cristã. É por isso que Deus te escolheu. É por isso que Deus te levantou. Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos ao céu, para você sentir a liberdade do Espírito para profetizar sobre a tua vida. Em um tempo tão difícil que estamos vivendo, em um tempo de aflição, em um tempo de dor, em um tempo de perda, em um tempo de dificuldade, Deus te trouxe aqui este sábado, neste congresso de homens, para te fortalecer, para dizer para você que por mais que a terra está em crise, por mais que as coisas estão difíceis, olha para o alto, rapaz, porque os céus estão abertos sobre a tua vida. Ezequiel vê os céus abertos, e ele resume todo o capítulo 1, dizendo que este é a semelhança do aspecto da glória de Deus. Ezequiel não suporta a tamanha visão que ele vê, e o texto diz que ele cai. Mas quando ele cai, pastor Márcio, ele ouviu uma voz que dizia assim: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Aí Ezequiel diz: então entrou em mim o Espírito do Senhor e me colocou de pé. O que isso se revela para nós? Isso se revela que um homem sem a presença de Deus é um homem caído. Uma mulher sem a presença de Deus é uma mulher caída. Mas quando nós vivemos debaixo da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, é o Espírito que nos coloca de pé, é o Espírito que nos sustenta, é o Espírito que nos levanta. Levanta a tua mão direita, a tua mão esquerda para o céu. Que eu vim aqui essa noite como profeta para te dizer que esta é a noite que o Espírito de Deus vai te colocar de pé, vai te colocar de pé. Dentro da tua casa o Espírito vai te colocar de pé. Lá na tua empresa o Espírito vai te colocar de pé. Eu vou melhorar aqui no altar para você dar um salto nessa cadeira e sentir essa presença que eu estou sentindo. Quando alguém está debaixo da presença do Espírito, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem demônio algum que vai impedir o agir de Deus na tua vida esta noite. O Espírito coloca Ezequiel de pé. E Ezequiel ouve a voz de Deus. Porque a verdade aqui é que tem coisa que Deus vai falar comigo e com você, mas Ele espera um comportamento. E qual é o comportamento? Cair? Não. De pé.
Deus espera uma atitude minha e sua. Assim como você espera algo de Deus, Deus também espera algo de você. Ezequiel se coloca de pé, ele ouve o que Deus queria falar com ele. E Deus diz: filho do homem, eis que eu te levanto como profeta. Isso mexe comigo, igreja. Por quê? Porque diversos profetas foram levantados antes do cativeiro. Mas Ezequiel, Deus faz questão de levantar ele dentro do cativeiro. Mas espera aí, Vinícius. Você disse na introdução que ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Na mente de Ezequiel eu vou ser sacerdote, como meu pai também é sacerdote. Só que na mente de Deus, eu não vou te levantar como sacerdote, eu vou te levantar como profeta. Vinícius, eu não entendi. Vou te explicar agora. Nem tudo que você quer é o que Deus quer para você. Tem coisa que você planeja que Deus está olhando lá do céu e está dizendo: não vai ser assim. Tem coisa que você planejou desde o começo do ano e Deus está falando: não vai ser por esse caminho. Romanos 12, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que nós pegamos esse agradável e achamos que é agradável aos nossos olhos. E às vezes, a presença de Deus aqui. A vontade agradável de Deus talvez não vai ser agradável aos seus olhos. E Ezequiel é a figura para representar a vontade de Deus. Porque o desejo dele, talvez o sonho dele era ser sacerdote como teu pai era. Só que a vontade de Deus é levantar Ezequiel como profeta. Nós precisamos entender que o que tem que prevalecer na minha e na tua vida é a vontade de Deus. O que tem que prevalecer na tua casa é a vontade de Deus. E Ezequiel entende o propósito. Por quê? Porque ele vai profetizar dentro do cativeiro. Ser profeta fora do cativeiro é fácil. Difícil é profetizar dentro do cativeiro. Por que, Vinícius? Porque profetizar dentro do cativeiro te enquadra na mensagem que você vai entregar. Por quê? Porque você também está cativo. Só que a nação de Israel é um povo tão rebelde, é um povo tão ruim que não dá credibilidade às profecias do profeta. Aí chega no capítulo 24 de Ezequiel, versículo 15. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que eu tirarei os desejos dos teus olhos com dó. Tu não chorarás, não mostrarás luto, não mostrarás tristeza, refreie o teu gemido. Ezequiel diz: e falei ao povo pela manhã. Quando ele chega em casa, ele diz: e à tarde morreu a minha mulher. Deus faz com que o profeta tenha uma perda. E nós não estamos preparados para perder. Quem quer perder? Ninguém quer perder. Só que até na perda Deus tem um propósito. Eu vou repetir. Até na perda Deus tem um propósito. Por que, Vinícius? Porque Ezequiel perdeu a tua mulher e Deus disse: não chora, não se mostra luto, refreia o teu gemido.
profetizar, o povo perde a esperança. Você precisa entender que não é hora de você parar, não é hora de você ficar prostrado, é tempo de se levantar. Por quê? Porque se você parar, a tua casa para, meu Deus, a tua família para, a tua empresa para, o teu filho para, e Deus está dizendo: ei, levanta a cabeça, o que passou, passou, não vai voltar. É tempo de se levantar a cabeça, marchar e adiante. Aleluia! Deus está falando com alguém aqui esta noite: não para, porque se você parar, a tua casa para, se você parar, a tua família para, se você parar, os seus amigos para. Talvez você nem imagina, mas tem alguém que olha para você e se espera em você. Nesse sábado, quando você sair da tua casa para vir aqui adorar o Senhor, alguém olhou e disse: eu estou me encontrando nesse momento, mas um dia eu quero ser como ele, um dia eu quero ser como ela. Meu Deus! Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Glória! Meu Deus! Ezequiel perde com a mulher, mas mesmo assim ele não para de profetizar, mesmo assim ele não desiste do seu chamado. Deus está falando com alguém aqui: não é tempo de desistir, não é tempo de parar. Tem gente que para por coisa boba, tem gente que para por causa de disse-me-disse, fofoca, mal entendido. Deus está dizendo: ei, não é tempo de parar. As coisas vão apertar para a igreja e Deus precisa de alguém cheio da presença, disposto a guerrear. Ezequiel está exercendo do ministério, capítulo 37, e ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Ezequiel não está no vale porque ele quer, Ezequiel não está no vale porque ele escolhe estar no vale. É a mão do Senhor que o leva. Isso aqui mostra que um homem, uma mulher de Deus, não é guiado pelas suas próprias vontades, mas é guiado pela vontade de Deus. É Deus que coloca Ezequiel no vale. E se foi Deus que colocou Ezequiel no vale, é Deus que vai tirar. Existe vale que nós enfrentamos, que às vezes não é nós que escolhemos, não é nós que entramos pelo vale, é Deus que nos coloca. É por isso que Davi diz no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e nada eu tenho falta, e Ele me faz andar em pastos verdejantes, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei algo. Por quê? Porque o Senhor está com, o Senhor está comigo. Se Deus te colocou no vale, vai ser Deus que vai te tirar. Aleluia! E Ezequiel está no vale por um propósito. O vale simboliza a nação de Israel. Os ossos que estão ali simbolizam a nação de Israel. A situação está tão caótica para Israel que no capítulo 37 Deus vai simbolizar os ossos como a nação de Israel. E Deus leva o profeta nessa visão, coloca no meio do vale. E o que me chama a atenção é que no verso de número 2 do capítulo 37, o texto diz: e ele me fez andar. A princípio aqui, quando Ezequiel chega no vale, ele para, ele analisa o cenário. Só que Deus não coloca profeta no vale para parar. O texto diz: e ele
fez andar. Deus não colocou Ezequiel no vale para ficar parado. Deus colocou Ezequiel no vale para andar. Por quê, Luiz? Porque na proporção que ele anda, Deus está agindo no vale. Talvez você não está vendo nada, mas enquanto você está aqui esta noite, entregando um culto de louvor e gratidão ao Senhor, Deus está trabalhando nesse vale que você está passando. Aleluia. Meu Deus. O Senhor faz Ezequiel andar ao redor do vale, e Ezequiel está andando. Enquanto ele anda, Deus faz uma pergunta: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão ter vida esses ossos? Ezequiel é alguém inteligente. Ezequiel é alguém estudado. Eu acho linda a resposta que Ezequiel dá ao Senhor. Senhor Jeová, tu, por mais que Ezequiel é alguém inteligente, por mais que Ezequiel é alguém que é profeta, ele entende que a última palavra não é ele que dá. A última palavra quem dá é Deus. Por mais que aos nossos olhos pareça impossível, a última palavra continua sendo de Deus. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Fica tranquilo, fica tranquila, porque a última palavra quem dá é Ele. Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos aos céus. Eu estou sentindo a liberdade do Espírito aqui esta noite, a profetizar sobre a vida da igreja, e dizer para a igreja que a última palavra, ela continua sendo de Deus. Mas pregador médico falou que não tem jeito, a última palavra é de Deus. Mas estão dizendo que para o meu filho não tem jeito, a última palavra é de Deus. Mas estão dizendo que para o meu marido não tem jeito, a última palavra é de Deus. Mas estão dizendo que para minha filha não tem jeito, a última palavra é de Deus. Mas o médico olhou e disse: já era, pode mandar para casa, não tem jeito. Mas a última palavra é de Deus. Eu coloquei na clínica, fugiu da clínica, coloquei de novo, continua fugindo, mas a última palavra, ela continua sendo de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta casa, e Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: acalma o meu coração, eu continuo no controle de todas as coisas. Se prepara, eu te coloquei no vale, mas não foi para fazer você parar. Eu te coloquei nesse vale para te dizer: profetiza, profetiza, profetiza. Senhor Jeová, tu sabes. Olha o que Deus diz para o profeta. Então profetiza. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós esperamos as coisas caírem do céu, quando na verdade o céu já liberou a palavra dizendo: profetiza. O teu problema é que você espera alguém ir até a tua direção, colocar a mão na tua cabeça e profetizar sobre a tua vida, quando na verdade o maior profeta é você. Deus está dizendo: profetiza logo, rapaz, profetiza logo, moça. Esta noite aqui Deus está falando para alguém que hoje você vai sair daqui com uma visão diferente. Quando você pisar na porta da tua casa, você vai dizer: o diabo não tem espaço aqui. Quem manda na minha casa é Deus, quem manda na minha família é Deus. Filho do homem, profetiza e diz: ossos secos, ouve a palavra do, ouve a palavra do Senhor. Mas espera aí, é osso, está sequíssimo, mas ainda ouve. Aqui está o segredo do crente. O crente não vive por vista, vive por fé.
seco, mas ainda ouve. Ezequiel profetiza: como o Senhor me deu ordem. Vou repetir: como o Senhor me deu ordem. Ele não acrescentou nada mais, ele só profetizou aquilo que o Senhor lhe deu ordem. E enquanto eu profetizava, ouviu-se um ruído, ouviu-se um barulho. Ele nem havia terminado de profetizar, mas a profecia já estava se cumprindo. Meu Deus. Por que, ministro? Porque enquanto ele caminhava para profetizar o que o Senhor lhe deu ordem, enquanto ele estava profetizando, Deus estava trabalhando. Vou repetir: enquanto ele estava profetizando, Deus estava trabalhando. Talvez você não está vendo nada, mas enquanto você está aqui adorando a Deus, Deus está trabalhando ao teu favor. Aleluia! Enquanto você está aqui aplaudindo, levantando a mão, exaltando, talvez aí sentado orando em espírito, Deus está dizendo: você não está vendo nada, mas eu estou trabalhando. Enquanto Ezequiel estava terminando de profetizar, acontece um reboliço. E o texto diz que cada osso se ajuntou ao seu. Só que por mais que ele profetizou, tinha pele, tinha nervo, tinha carne, osso no osso. Talvez aos olhos de Ezequiel está perfeito. Osso no osso, carne, nervo, pele, mas faltava o. E Deus diz para Ezequiel: profetiza Era mais ou menos assim. Deus querendo mostrar para Ezequiel que Deus não faz nada pela metade. Ainda faltava o. Deus não faz nada pela metade. Parece ser muito simples isso aqui, mas é uma verdade muito forte. Deus não faz nada pela metade. Quando Deus começa, Ele vai até o final. Você começou a orar tanto pelo teu filho, parou, mas Deus ainda está indo. Está trabalhando. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Isso é uma profecia para alguém aqui esta noite. Deus está mostrando aqui para Ezequiel a verdade sobre a nação de Israel. Israel vivia uma vida de aparência. É por isso que Deus permite o cativeiro. É por isso que Deus permite Nabucodonosor levar o povo cativo. Porque o juízo de Deus é para ensinar o povo de Israel a valorizar a presença do Espírito. Israel havia perdido a presença do Espírito. Israel havia perdido a presença. Só o que me chama a atenção aqui, pastor Márcio, que por mais que Israel havia perdido a presença do Espírito, Deus ainda havia preservado um profeta. E enquanto tiver profeta no meio do povo, tem palavra. E aonde tem palavra, tem restauração. Aonde tem restauração, tem cura. Aonde tem cura, tem milagre. E aonde tem milagre, tem testemunho. E aonde tem testemunho, tem Deus. E Deus está falando para alguém aqui esta noite
que enquanto Ezequiel profetizava, a Bíblia diz que se levantou um exército grande e extremo. Israel, sem a presença do Espírito, não passava de osso seco, mas a partir do momento em que a presença entrou, a Bíblia diz que se pôs de pé um exército grande e extremo. Deus está dizendo para alguém aqui, aonde tem muita gente que só olha osso, observa que está sequíssimo, Deus vê muito além. Deus vê um exército de pé. Deus está dizendo aqui esta noite, eu vou levantar homens como Ezequiel, disposto a entrar no vale e profetizar e ver acontecer a mudança. Glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Deus fiel. Ezequiel profetiza no vale. E Ezequiel vê a restauração no vale. Deus está falando com alguém aqui, talvez o cenário não é agradável para você. Mas vai ser neste ambiente que Deus vai fazer com que você veja e viva a restauração. Por quê, filhos? Porque no capítulo 47, Ezequiel vai andar as águas profundas. Ezequiel vai andar ao rio profundo. Só que antes de ele andar as águas profundas, ele primeiro vai andar no vale. E Deus está falando para alguém aqui esta noite, se prepare, porque depois desse vale tem águas profundas da parte de Deus preparada para você. Quando recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor.